live dessa semana, nós estivemos com o Miqueias, que falou com a gente sobre missão. Só que nós tivemos um pequeno problema. A internet deixou a imagem dele congelada, porém você consegue escutá-la, a gente consegue ouvir toda a conversa com ele, né, sem problema. A minha imagem está normal, mas a dele está congelada e a gente acompanha o som. Por isso eu convido você a permanecer no vídeo quando começar agora, e se você acompanhar tudo até o final, você vai ver que foi uma conversa muito legal, tá bom? Então, só prevenindo que teve esse pequeno problema técnico, mas fica com a gente, continua assistindo aqui o vídeo, que vale a pena. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live, os que estão entrando agora ao vivo, os que vão acompanhar depois a gravação. Nós estamos então hoje como convidado o padre Miqueias Pascoal, e vamos conversar com ele sobre o tema a missionaridade da igreja e o contexto atual. Esse é o tema que vamos conversar hoje. Para quem ainda não me conhece, não conhece o Miqueias, a gente vai então se apresentar. Eu sou Augusto Lívio, sou professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, na área de Teologia, de Bíblia, e estou responsável por esse espaço aqui de conversa, de troca de ideias, de debate. E hoje, então, temos como convidado, como eu disse, o padre Miqueias. Rapidamente assim, Miqueias, você pode se apresentar para o pessoal que não lhe conhece, dizer aí quem você é, onde você atua, o que você está fazendo? Então, meu nome é Miqueias Pascoal, sou padre da Diocese de Mossoró. Hoje eu estou como coordenador do Conselho Missionário Diocesano, assumi ainda como diácono. Vou fazer um ano de padre agora, dia 4 de agosto, bem recente ainda. E fiz pós-graduação, uma especialização em missiologia, lá no ISTA, em Belo Horizonte. E hoje eu faço mestrado em eclesiologia lá na Unicap. E hoje, na Diocese, tem feito esse trabalho de acompanhamento, da missionariedade, essa consciência missionária dentro da igreja, da nossa Diocese, de forma especial com o COMID. Começamos ali todo aquele trabalho das semanas missionárias, o projeto Santas Missões Populares. Hoje nós fomos estruturando o Conselho Missionário Diocesano, que tem uma dimensão mais abrangente, de pensar a missão como um todo, não só de um segmento, de uma atividade missionária. Por isso a gente vai fazendo hoje esse trabalho de animação junto a uma equipe, junto aos conselhos das paróquias, pensando a formação e pensando as atividades missionárias. Muito bem. Então, Miqueias, aí vocês estão conhecendo um pouquinho ele, que ainda não conhece. Ele é padre novinho, vai fazer um ano de padre ainda, mas tem uma missão na diocese muito importante, que é a dimensão missionária, que é uma marca também do nosso bispo, Dom Mariano Manzana, que iniciou, desde o início do seu ministério aqui na diocese, sempre valorizou essa dimensão da missão. E, entrando já um pouquinho, começando a entrar na nossa conversa, Miqueias, um pouquinho, não é? O pessoal que está entrando só quer informar que Miqueias ele está ouvindo e está falando. Só a imagem dele está travada, mas a gente optou por continuar, tá certo? Para não perder a oportunidade. Miqueias, falando sobre missão, então, da igreja, O que é missão, afinal? O que significa essa palavra? O que quer dizer falar de missão? O que é uma igreja em missão? Esse conceito, essa ideia de missão. É como a gente podia explicar para as pessoas o que significa falar de missão e de uma igreja em missão. Então, quando eu fui pensar um certo roteiro, era a primeira coisa, era o conceito de missão, Augusto, que eu tinha pensado para falar. Por que eu tinha colocado essa sua pergunta que chega nesse contexto aqui? Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas afinal, o que é missão? A missão são as Santas Missões Populares, porque aqui é importante falar também um pouco a partir da realidade diocesana. É algo que está muito presente dentro de Mossoró, as Santas Missões. Nós vivenciamos em 2007, depois agora, desde 2016, estamos vivenciando Santas Missões Populares, Santas Missões Populares. Às vezes as pessoas correm esse risco de pensar que a missão é a atividade missionária, são determinadas metodologias. Por isso eu queria esclarecer não só o conceito de missão, mas eu queria que a gente pudesse falar da missão, a evangelização e a pastoral.
porque às vezes esses conceitos eles se misturam, né, e as pessoas acabam, até mesmo para a organização pastoral, a nossa vivência na comunidade, é bom a gente entender um passo a passo desses três conceitos. E depois o que são missões, porque tem a missão, mas também as missões, né, ajuda a clarear. Augusto, se você pergunta o que é missão, né, para o conceito, diríamos, né, mais objetivo que a gente poderia dizer para começar a clarear. A missão é o anúncio do querigma. Né, a missão é o anúncio do querigma. Né, o Gelson Luiz, que é um dos que estuda a missão, ele vai dizer, a missão é anunciar o querigma, anunciar Jesus. Nisso consiste a missão. Por isso, quando lá o decreto Ad Gentes vai dizer que a igreja ela é por natureza missionária, porque exatamente ela não pode fugir desse anúncio aqui. A gente não pode pensar a estrutura, a gente não pode pensar a organização, a gente não pode pensar, né, a nossa vida eclesial sem essa dimensão, sem essa vida missionária. Por isso, missão é anúncio do querigma. Quando a gente fala do anúncio do querigma, nós estamos falando de Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, e ali ele nos salva. Poderíamos dizer que ali se concentra, né, está o ápice, o centro da nossa fé. É o que nós acreditamos. Vã seria a nossa fé se o Senhor não tivesse ressuscitado. Por isso, missão é anúncio do querigma. Aí a gente coloca, para clarear o que é esse querigma, esse Jesus, nós colocamos algumas palavrinhas. O Gelson, ele faz metodologicamente essas colocações, ele vai dizer, é Jesus que nasceu, Jesus que viveu, Jesus que morreu e que ressuscitou. Né? Aqui a ressurreição, né, a consumação, a realização da vontade do Pai. Por isso, quando nós anunciamos o Jesus que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, quando nós, nas nossas atividades, na nossa pastoral, na nossa evangelização, nós dizemos isso, nós estamos vivendo essencialmente, né, no seu sentido mais valoroso, mais real, a missão. E aí você diz, é diferente da evangelização? O que seria a evangelização se a missão é esse anúncio de Jesus Cristo, o querigma? A evangelização é o cuidado dessa missão. Né? É depois do anúncio, quando Jesus é anunciado, né, Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, a evangelização nós podemos dizer que é o cuidado para que essa missão ela não se acabe. Você diz, e depois que se anuncia, se acaba, mas se a gente não alimenta, se a gente não está ali cuidando, é capaz que essa força vá se esvaindo, daqui a pouco a comunidade ela está desfeita. Por isso, a evangelização é exatamente esse cuidado para que a missão ela aconteça constantemente. Por isso, se você pega a semente, a missão é lançar semente. A evangelização é o cuidado para que essa semente ela possa germinar e ela possa gerar os frutos. E depois a pastoral, que aí a gente vivencia isso dentro das nossas paróquias, né, dentro das nossas comunidades. A pastoral é a organização, né, da comunidade que recebe a missão, que recebe o anúncio, que é evangelizada, que cuida para que esta missão ela não se acabe, ela não desanime, ela não suma daquela realidade. Por isso, ela se articula, ela se organiza em ministérios. Se você olha, as nossas pastorais são os ministérios dentro das nossas comunidades. O catequista, o agente da pastoral do dízimo. Por isso, eu gosto muito de diferenciar esses três conceitos. Eles não estão separados. Nem a missão, nem a evangelização, nem a pastoral. Mas se você compreende que a missão é o anúncio do querigma, o essencial da nossa fé. Por isso a igreja é por natureza missionária. Por isso não tem seguidor de Jesus sem ser missionário e missionária, porque ele precisa anunciar Jesus. Nós não temos outra coisa para dizer ao mundo. O que a gente precisa anunciar é Jesus. A evangelização vai ser esse cuidado e a pastoral, essa organização para que a evangelização aconteça e, consequentemente, a missão se realize. Eu acho que... Pegando aí sua deixa, eu acho que a gente já pode pegar aqui, talvez para ampliando essa sua apresentação, essa sua reflexão, a pergunta que a Claudiceia mandou para a gente antes, né? Ela mandou aí, de ontem para hoje no nosso Instagram, ela perguntando quais são os sinais hoje para se identificar uma igreja missionária, né?
Dentro do conceito de missão que você colocou agora, como a gente poderia talvez responder essa pergunta dela? Acho que talvez fosse o momento já para dar uma introdução nessa pergunta dela. Como identificar os sinais de uma Travou. igreja missionária hoje? Eu tinha deixado essa pergunta um pouco para o final, Eu porque bagunço um ela ia pouquinho, entrar um né? pouco na... Como é? Eu bagunço um pouquinho, né? Quais os sinais de uma igreja missionária hoje? Essa pergunta ela é muito boa. A Claudice ela fez pós-graduação comigo lá em Belo Horizonte, uma religiosa. Inclusive, eu fiz uma live com ela outro dia. Eu estive na África, na Amazônia, uma experiência de missão muito linda. E quando ela faz essa pergunta, eu lembro dela, porque ela tem muitos sinais disso. Mas, Augusto, primeiro, quais os sinais de uma comunidade que vive segundo Jesus Cristo? E aí, como é que a gente pode detectar isso e perceber esses sinais? Atos dos Apóstolos nos dá um sinal muito bonito. Uma comunidade que é orante, uma comunidade que reza, não tem uma comunidade missionária que não reze. Você sempre vai dizer, porque senão o fazer por fazer, daqui a pouco ele não tem sabor. Né? O sal vai perder o sabor. Por isso, tem que ser uma comunidade que reza. O primeiro sinal de uma comunidade missionária, de oração. Se não tem oração, ela não tem sustentabilidade. Depois, é uma comunidade que partilha. E é uma comunidade eucarística. Então, aquele retrato de Atos dos Apóstolos, né, o retrato da primeira comunidade, como ela deve ser, ela não fica presa à estrutura lá dos Atos dos Apóstolos e da igreja primitiva, não. Ela deve perpassar a história e ela deve ser o retrato da comunidade cristã ainda hoje. Às vezes nós olhamos para aquele retrato, né, de Atos dos Apóstolos, eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na oração, na fração do pão, né, partilham tudo. Às vezes a gente quer deixar essa imagem lá nos Atos dos Apóstolos. Mas se essa imagem ela não reflete a nossa comunidade hoje, é porque a nossa comunidade hoje ela não está fiel à sua missionariedade. Esses sinais eles precisam se atualizar no nosso contexto, na nossa realidade. Então, primeiro sinal é isso aqui, ela precisa estar, né, na realidade das primeiras comunidades, que é o testemunho que a gente tem. Às vezes, se a gente olha a palavra de Deus, de onde vem o Novo Testamento? É a reflexão, é a vivência das primeiras comunidades. Quando Mateus, Marcos, Lucas escrevem os evangelhos, eles estão nas primeiras comunidades. Então, é dali que a gente recebe, que a gente bebe, de fato, nessa e conhece a realidade. Por isso, esse primeiro sinal aqui. Depois eu diria uma outra coisa muito importante. Tem que ser uma comunidade aberta à realidade dos pobres. Não tem comunidade missionária que não se abra à realidade dos pobres. Ela é infiel se ela não se abre à realidade dos pobres. Ela vai ser sempre infiel se ela não se coloca, né, junto, né, ao lado dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Então, é um sinal de uma comunidade missionária. Depois, um outro sinal muito forte de uma comunidade missionária é a hospitalidade, a acolhida. Mas também, além dessa comunidade que acolhe, é uma comunidade que se permite ser acolhida, Augusto. Aqui é uma reflexão que eu lembro quando nós levantávamos nas nossas discussões de grupo, né, quem fazia a pós-graduação, por que a gente sempre acha que somos nós que temos que acolher? Né? Então, a minha comunidade sempre tem que acolher. A comunidade missionária é a que acolhe, que está de portas abertas para receber todos que desejam participar, mas ela também precisa ter a humildade de ser acolhida por outros, por outra cultura, por um outro povo, por outra crença, por quem não crê. Né? São tantas a pluralidade, né, da nossa comunidade. Por isso, é a igreja que ela é hóspede dentro da casa do outro. Né? A capacidade de se fazer hóspede, não só de receber, mas de se fazer hóspede. Por isso, tira a sandália, reconhece o espaço do outro, reconhece, né, o valor do outro. Né? O valor do outro.
e diz, eu me coloco aqui diante de ti. E aí a igreja, quando se coloca, né, como hóspede, vejam, aqui eu não estou mais na dimensão da acolhida, dela que acolhe, mas ela que se permite ser acolhida pelo outro. E quando ela se permite ser acolhida, que ela entende, ela compreende a realidade do outro, o seu testemunho, né, a sua capacidade de ser hóspede, a tua humildade, fala por si, já é o testemunho, já é o anúncio ali. Então eu diria que esses pontos aqui, diante dessa pergunta, quais os sinais de uma igreja missionária hoje? Resumidamente, uma igreja de oração, uma igreja da partilha, uma igreja que acolhe e que se faz pobre, uma igreja que pratica a hospitalidade e que se faz hóspede. Ah, muito bem. E assim, eu até pegaria o adendo da sua introdução, quando você fala da missão do querigma, né? Que é dessa maneira prática que a igreja anuncia o querigma, né? Porque se a gente pensar no do querigma como uma pregação, como uma palavra que é simplesmente dita, né? Apesar de que a pregação faz parte do anúncio, mas se resume a missão do anúncio ao querigma, o querigma, a uma palavra simplesmente, a uma pregação, a gente perde de vista toda essa dinâmica missionária que é a própria vida da igreja, né? Isso. Quando você já falou do testemunho, eu queria puxar duas palavrinhas também que são muito fortes quando a gente fala de missão. É o testemunho e o martírio. O martírio, por vezes, quis ficar também ali no tempo da perseguição das primeiras comunidades, mas o martírio ele perpassa toda a história da igreja. Se a gente olha hoje, quantos mártires ainda hoje, né, são perseguidos por serem cristãos em outros continentes. Aqui a gente tem uma certa... nós somos livres, podemos dizer, nós gozamos da liberdade religiosa, mas quantos mártires ainda hoje? Por isso, o martírio, Augusto, é um sinal muito forte da missionariedade da igreja. Uma igreja que, para anunciar Jesus, suporta e encara até mesmo o derramamento do sangue. E martírio e testemunho são interligados, né? Se você vai na raiz. Por isso, martírio e testemunho, ela deve ser presente dentro da realidade da comunidade. E hoje o martírio, ele se faz de tantas realidades. Quantos são mártires no dia a dia? Se você olha a realidade dos povos, de quem se coloca ao lado deles, dia a dia vivencia o martírio, consequentemente, o teu testemunho. Por isso, a missão ela não pode se resumir a fazer uma série de atividades. Isso tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser gerado muito essa consciência nas pessoas, Augusto, porque se a gente esquece essa dimensão do ser, do testemunho, né, da vivência do martírio cotidianamente, a gente perde muito da missionariedade. A gente tem que entender que vai além e muito além de fazer coisas. Mas é, antes de tudo, o encontro com Jesus que gera em mim essa convicção dele ser, de fato, o Salvador, morreu por nós, aí anuncio esse querido, anuncio esse Jesus com o meu testemunho, com a minha experiência dele. É a minha vivência de fé com Jesus que faz com que esse anúncio aconteça. Depois é que vem o fazer, e aí entra a organização pastoral. Por isso aqueles três conceitos, eles são muito importantes. Missão, evangelização e pastoral. Para entender quando entra o fazer, quando entra as atividades. Mas antes de tudo isso, está no centro aqui a própria missão, que brota da Trindade Santa, da vontade de Deus, realizada no Filho e no Espírito. Por isso é ser. E esse ser está incluso aqui o testemunho e o martírio. Só aqui dando um feedback aqui para Socorro Oliveira, Miquel está com o vídeo parado, mas a gente está conseguindo ouvir ele, Socorro. Então, eu acredito que você também deve estar conseguindo ouvi-lo, por isso a gente está conseguindo a nossa conversa. Viu? Bom, Miquel, e eu vou trazer para você uma provocação, que é uma provocação que às vezes eu discuto com os alunos quando eu dou teologia fundamental. E entra nesse assunto de missão, não é? Porque a gente discute o grande desafio que é viver num mundo plural, não é? Um mundo onde, inclusive, a dimensão religiosa é plural. E já na Ad Gentes, como você citou, esse é um tema que aparece ainda um pouco embrionário, um pouco ainda
um pouco ainda dando os primeiros passos, mas de entender a missão num contexto de um mundo plural, aonde se deve respeitar a liberdade religiosa, aonde se deve estar aberto para o diálogo e, nesse sentido, é, parece que se provoca ou se procura repensar o conceito de missão, porque o conceito, vamos dizer, antigo, mais, né, um conceito mais tradicional de missão seria que é aquela pessoa que sai daqui, vem para cá para anunciar o evangelho, para que essa pessoa que está aqui, ela creia, se converta e venha para cá. Né? Ah, É um pouco isso, um conceito bem tradicional e aí tendo que superar de missão. tradicionalíssimo. Né? Como? Tradicionalíssimo. Pois é. E aí, hoje, Augusto, como entender nesse mundo plural esse conceito de missão? Você fala que missão é o anúncio do querigma, que começa com testemunho, mas depois vai ser ação, vai ser trabalho, vai ser pastoral, vai ser evangelização. Bom, assim, isso pode passar a ideia de que então esse esquema tradicionalíssimo, como você disse, parece que se mantém ainda, ou não? Ou o que é a missão nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Augusto, é muito difícil. Você sabe que gerar consciência não é da noite para o dia, né? É um processo. Veja só, por muito tempo, se você observa, na verdade, depois da igreja, nos primeiros séculos, depois da de Milão, ali em 303, quando começa a igreja a ter toda essa relação, né? Quando começa a ser um privilégio ser cristão, quando a dimensão do cristianismo começa a ter as pompas, quando começa a gozar de certos privilégios na sociedade, é bonito ser cristão e toda a comunidade vai começar um processo de, eu até diria, de civilização cristã. Tornar as comunidades, tornar as realidades cristãs. Isso perpassa muitos anos. Quando começa, por exemplo, Augusto, basta olhar a descoberta do Brasil, de tantos lugares. O que acontece depois que se descobrem esses lugares? Foi que fizeram com o Brasil? Vieram os missionários para quê? Exatamente para fazer com que esses fossem evangelizados e se tornassem cristãos. É o que a gente fala de uma missão colonial. Né? É um termo que a gente tenta desfazer, porque é essa mentalidade aqui. Que é essa missão colonial? É esse que vem, implanta, né, a igreja, implanta aqui a sua doutrina, a sua realidade, né, de fé. Essa compreensão, Augusto, não é de um ano, ela não foi vivenciada, pensada por um viver um ano, dois. Ela perpassou muitos anos, ela perpassou séculos. Então, o Vaticano II é que vai começar e que vai incentivar a uma mudança de mentalidade. O reino de Deus é que vai passar a fazer parte do anúncio. Aqui até então, o que era que se fazia? Implantar a igreja, implanta a igreja. E um marco muito grande de implantação da igreja, por exemplo, só para entender o que é uma missão colonial que chega e demarca o espaço. E aí a questão da pluralidade mais à frente vai entrar. Hoje você não consegue mais fazer isso. O que era que fazia? Chegavam os missionários, evangelizavam e faziam o quê? Plantavam um cruzeiro. Aqui é uma terra cristã. Aqui é uma terra católica. Por isso, era de fato uma colonização. Né? Aqui é nossa, aqui a gente agora domina. Claro, não é que na mentalidade da dominação, mas de onde foi herdada isso? Querendo ou não, dos reinos. Então, o Vaticano II, Augusto, vai começar a partir de toda essa dinâmica da igreja, povo de Deus, vai se gerar uma mentalidade, uma compreensão diferente. Mas, quando a gente olha o contexto de hoje, essa pluralidade, eu fiz esse percurso aqui só para mostrar que, dentro dessa pluralidade de hoje, né, o conceito da missão muda? Não muda não. A missão sempre foi anunciar Jesus. Desde os apóstolos, quando foram enviados por Jesus, foram para falar do reino de Deus, foram para falar que o reino estava próximo, que Jesus estava aqui, foram para falar da salvação. Hoje não muda, é a mesma coisa. Agora, a metodologia, as missões, que aí são as diversas formas, elas precisam ser repensadas.
né? Diríamos, a evangelização, ela precisa ser repensada. A missão, não. A evangelização, sim. Ela precisa ser repensada no sentido de que ela precisa se organizar, se ressignificar a partir do que ela tem, da realidade presente. E a pluralidade, ela é muito bonita, Augusto, porque é muita pretensão nossa achar que Deus só se revela a nós, né? É muita pretensão nossa achar que Deus é uma propriedade nossa. Deus não cabe dentro da nossa estrutura, Augusto. Deus não cabe dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica cabe dentro de Deus. Mas Deus dentro da Igreja, como um objeto dela, não cabe, não. Deus não cabe dentro de nenhuma estrutura. Deus é livre. Deus é livre. Por isso, é muita pretensão achar que somente aqui, de que todos precisam estar aqui. Por isso a dimensão do testemunho é muito forte. Nós somos chamados, antes de tudo, a apresentar a Jesus como um estilo de vida muito concreto a ser seguido, não como uma estrutura religiosa a ser seguida. Mas aqui entra a importância da comunidade cristã. Por isso, o modelo de comunidade é muito importante, porque dá esse testemunho. O intuito nunca pode ser somente a conversão, porque se a missão, aqui é outra questão, se a missão é em vista só da conversão, ela perdeu a finalidade. A missão precisa ser em vista da salvação. Ela precisa ter como objetivo a salvação do indivíduo, de quem está do outro lado. Quando anuncio, eu quero que o outro seja salvo. Agora, se para ele ser salvo, ele precisa estar como eu estou, na mesma estrutura religiosa que eu, aqui é outros 500, como a gente diz. É outros 500. Mas, então, quando a missão é em vista da conversão, ela é interesseira. Quando a missão é em vista de que o outro venha para cá, eu não estou interessado em apresentar Jesus. Eu estou interessado em fazer com que o meu número cresça. Então, tem que romper com essa mentalidade da colonização somente dos convertidos para cá e apresentar Jesus como um sentido da vida. E apresentar Jesus como a salvação. Independente da estrutura religiosa que eu participo. Mas apresentar Jesus. Eu sempre digo isso. Quem disse isso uma vez foi Oscar Romero, na sua última homilia no período do Advento. Primeiro domingo do Advento de 79. Acho que ele morreu em março de 80. De 80, acho que foi 80. Março, sei que foi mês de março. O ano exato eu não lembro. 80, 81, foi por aí. Primeiro domingo, acho que foi 23 de março. Primeiro domingo do Advento ele dizia isso. Deus não cabe de nenhuma estrutura religiosa. E eu escutei aquilo, lendo a biografia dele, eu fiquei encantado, maravilhado. Poxa, ajuda a gente a ser livre diante de Deus. Ajuda a gente a viver a missão de uma forma bem mais livre. Porque eu não posso mais, e nem devo mais realizar a missão pensando nos que vão se converter, no interesse de ter o outro aqui, no interesse de crescer minha comunidade, de que todos, a partir de agora, ninguém mais fique fora. Mas se isso não é a partir de uma experiência de encontro profundo, não vai ter sentido. Por isso, a primeira coisa é romper com essa mentalidade da conversão pela conversão. É apresentar Jesus como salvação. E a pluralidade, como você diz, nesse contexto de hoje, olha, cada indivíduo, ele também faz uma experiência de fé. Olha, hoje a gente diz assim, muita gente não busca mais Deus. Hoje as pessoas não buscam mais Deus. Eu não sei se isso é verdade. A busca pela espiritualidade é muito forte. Talvez a gente não esteja conseguindo, e aqui a gente tem que bater no peito e reconhecer que muitas vezes a gente não consegue dar um testemunho coerente. A gente não consegue apresentar, de fato, Jesus para as pessoas. Porque as pessoas, elas buscam o espiritual. Uma vez uma jovem colocando, olha, eu já fui para a igreja de crente, já fui para a igreja católica, já fui para centro espírita, mas não consegui me encontrar, mas tenho muita sede de Deus. Aí eu digo, como é que faz missão com uma jovem dessa? Eu vou dizer a ela que ela tem que estar aqui na igreja? Olha, você tem que ser católico para você encontrar Deus. Porque ela já foi para a católica, foi para o centro espírita, já foi para a igreja evangélica, mas ela não se encontrou em nenhuma. O que eu digo a essa jovem? Que ela tem que estar aqui? A missão é, de fato, isso aqui? É essa conversão que eu preciso fazer? Ou eu devo levar essa jovem, a encontrar o sentido da vida a partir de Jesus, que ele é o Salvador?
mas que não necessariamente seja dentro de uma estrutura. Isso não elimina a comunidade. Parece dizer assim, então não tem para que a igreja? Eu poderia fazer essa pergunta aqui agora. Então não tem para que a igreja, porque todo mundo se salva, não necessariamente tem que estar dentro de uma estrutura? Não, não é que não tem a igreja, não necessita da igreja. Mas nem todo mundo faz a experiência que eu faço. Eu me sinto bem, eu me encontro na comunidade. E vou sempre falar da importância da comunidade. Quando o meu testemunho vai em nome da igreja, vai em nome da comunidade que eu participo. Eu não sou um missionário isolado. Eu não sou um missionário fora da estrutura religiosa que eu participo, mas a missão que eu anuncio, ela vai além dessa estrutura. Por isso, nessa pluralidade, a gente tem que ter muita compreensão disso aqui. Depois, de acolher esse plural. De acolher essa jovem que pensa assim, que não consegue se encontrar em nenhuma, em denominação religiosa. De acolher quem é da Umbanda. De acolher quem é do Candomblé. E de entender que ali tem revelação, que ali tem manifestação. Que ali eles se encontram, que eles são comunidade. Ali eles são fraternos, eles são amor. Eu acho que, diante dessa pluralidade, o menos ideal é não dialogar. Eu acho que o diálogo deve nortear a atividade missionária da igreja nesse contexto, porque são muitas realidades, são muitas experiências, e são muitas, diríamos, verdades e experiências que as pessoas vivem. Se a experiência que a pessoa vive não é a minha, mas ela vive, como é que eu posso dizer que não é verdade para ela? Então a missão ela vai se fazendo nesse contexto e acolhendo essa realidade. Lembra quando eu falei de ser hóspede? Essa humildade da igreja, na sua missionariedade, de acolher o outro, mas de deixar que o outro também te acolha. Acho que isso é muito importante nesse contexto plural que nós vivemos. Não sei se respondeu. Eu acho assim, essa sua colocação é muito interessante, porque a ideia da igreja se deixar ser hóspede, né? Ser acolhida também. Porque para mim, assim, interpretando essas intuições do concílio e depois o que a igreja tem falado sobre missão, para mim associo facilmente missão a diálogo hoje. Muito mais do que missão, como você disse, a conversão, né? Mas missão a diálogo, porque eu acho que a gente oferece com o nosso testemunho, com a nossa mensagem, com a nossa reflexão. A gente oferece como nós estamos fazendo nosso caminho de busca, de descoberta de Deus, de compreensão de Deus, nossa vivência e a pessoa de Jesus Cristo, o seu significado para a nossa vida cristã. Oferece isso para as pessoas como experiência, como testemunho, como diálogo, mas também a gente pode acolher deles a experiência que eles estão fazendo, o caminho que eles estão fazendo, que podem nos ensinar muitas vezes e nos ajudar a perceber que a gente talvez esteja interpretando alguma coisa errada, esteja fazendo um caminho errado ainda. Né? Nos ajude no nosso processo também de conversão. Né? Eu entendo missão e diálogo extremamente associados nesse mundo plural que a gente vive hoje, porque, como você mesmo disse, reduzir Deus ao meu conceito, ou achar que Deus cabe simplesmente dentro de uma instituição, como se a instituição ela pudesse ser dona de Deus, e não é bem assim, não é? Ela tem uma missão e ela é chamada por Deus a dar um testemunho, porém ela não pode achar que ela esgota Deus. Né? Exatamente. É impossível isso. Miqueias, e ainda nesse contexto atual, né, nessas provocações que a gente está fazendo, o tempo está voando, né, o tempo está voando mesmo para a gente, a conversa está muito boa. Uma outra questão hoje para a missão atual, e aí eu puxo para você que está vivendo na pele isso concretamente, coordenando o Conselho Diocesano Missionário, né, missionário diocesano, e estava articulando aí a questão dessa segunda etapa, ou segunda fase, segundo momento das Santas Missões Populares aqui na Diocese de Mossoró. Um desafio agora atual que apareceu foi justamente a pandemia. De março para cá, entramos num processo de isolamento social, infelizmente, conflitos no âmbito político, né, politizaram a questão do combate à pandemia, então você tem uma esfera de governo que diz uma coisa, outra esfera que diz outra, outra esfera que diz outra, e a gente não vive direito essa questão, e tantos problemas aí acontecendo. Como é que está a missão nesse contexto? Como é que tá o processo missionário nesse contexto
aqui na diocese, podemos falar a partir da diocese, se você tiver informação também de fora da diocese, você pode compartilhar com a gente, mas a partir da realidade da diocese, como é que está sendo isso? Né? Porque estávamos nesse embalo de missões populares e todo esse processo, e agora a pandemia foi um baque que pegou todo mundo de calça curta e que está revirando a vida de todo mundo. Né? Como é que está sendo esse processo missionário? Como é que está sendo encarada a missão? Como fazer missão nesse contexto? O que é que está se pensando, se discutindo, se fazendo nesse sentido? Pegou de calça curta essa pandemia. Olha, a princípio, Raul, foi uma surpresa. Então, tudo para, né? Tudo fica ali. E aí, como é que vai ser? Qual a saída? Mas se o padre Daniel dizia quarta-feira passada na live da Diocese, que é o assessor da ação missionária da CBB, ele dizia, olha, a missão é como algo, ela sempre encontra uma saída. Então, a missão tem sempre uma saída porque ela não é nossa. Não somos nós que conduzimos, não somos nós que temos o controle da missão. É besteira nossa pensar que temos controle da missão. A missão é de Deus, né? A Missio Dei é de Deus, parte dele é da Trindade. Então, nós somos colaboradores. A partir da nossa experiência, a gente colabora com a missão de Deus. Então, nesse contexto todo, que nós somos pegos de surpresa, né? O Conselho Missionário Diocesano, as atividades missionárias dentro da diocese, elas precisarem se ressignificando. Eu sempre digo, a palavra-chave desse tempo de pandemia para mim foi ressignificação, se reinventar nesse tempo, dar um novo sentido a essa forma. A missão, ela parou, Augusto? Não pode parar porque não é fazer, então não tem como parar. Eu acho que o anúncio, ele continua na vida das pessoas. Eu diria até que ele entrou nas casas. Né? Outro dia eu dizia, se a gente falar, as próprias diretrizes da CNBB, ela tem falado tanto da casa como esse lugar da proximidade, né, de sermos essa igreja cada vez mais íntima, mais próxima. A CNBB tem falado tanto de pequenas comunidades. Né? A ideia das multidões, Augusto, elas começam a se esvair, diríamos, precisa ser ressignificado. Né? As pequenas comunidades, são as pequenas comunidades eclesiais missionárias. Isso quer dizer proximidade, grupos pequenos que se conhecem, que partilham a palavra, que partilham o pão. Né? Sai da ideia da multidão. Quando entra na casa, é qualidade de proximidade. Então, não é multidão. Multidão não tem proximidade. Multidão você nem conhece quem está espalhado ali. Então, a ideia da casa é muito rica que a CNBB traz. Depois, quando a gente olha para essa dimensão da casa que a CNBB trouxe, com a pandemia, a gente entrou na casa das pessoas. Em que sentido? As famílias, elas começaram a rezar, elas começaram a partilhar a palavra. Tem tanto exemplo bonito, Augusto, de família que vem no domingo, pega a Bíblia e vai ler o Evangelho e partilha, coisa que não faziam, porque no domingo já iam para a igreja, já rezavam a missa, participavam da missa, agora eles passaram, além de assistir a missa pelos aplicativos, começaram a partilhar com o Evangelho. Tem sinal mais bonito de uma igreja doméstica, de uma igreja que se estrutura a partir da casa, né, e que esse testemunho não fica restrito a eles, mas se espalha, que a missão é o testemunho, e esse testemunho é capaz de chegar a tanta realidade. Por isso, eu diria que nós não só ficamos nesse tempo de pandemia com, por exemplo, essas lives, essas transmissões, não são só coisinhas aqui nas telas de celulares, não. Isso aqui entra na casa das pessoas, está entrando lá na sala, lá no quarto, na cozinha, e quem está escutando, e aquilo vai tocando, vai fazendo refletir. Não tenho dúvidas que, né, eu tenho acompanhado essas lives de Teologia e Aparecida desde o início, não tenho dúvidas que isso tem feito refletir, tem feito pensar, questionar. Então, eu acho que nós tivemos, com a pandemia, uma possibilidade de olhar para a nossa organização pastoral e pensar, será que precisa mudar alguma coisa? Enquanto comunidades, enquanto igreja, que precisa ser mudado. Porque, veja, é tão de Deus que baixou um vírus para desmontar tudo aquilo que é organizado por nós. Que é a estrutura, que é a organização. O vírus desfez. O vírus chegou e disse, olha, toda essa organização vai ficar parada aqui uns 4, 5 meses
E o que é que fica? Aquilo que de fato é o essencial. Por isso, eu acredito que a pandemia ela traz para a gente, Augusto, essa possibilidade de se ressignificar e de repensar a missão, mas a partir da intimidade, da proximidade com as pessoas, com a casa. Levar a ideia da casa, levar essa ideia da proximidade mesmo com as pessoas para anunciar o Evangelho. Veja, a gente vive essa cultura urbana hoje, a gente está muito isso. Como é que nessa cultura urbana, nesse tempo de pandemia, a gente entra dentro das casas? Né? As redes sociais têm contribuído muito para isso. Por isso, ou a gente cria, cada vez mais, né, pequenas comunidades, pequenos grupos, e ali acompanha, ali orienta. Né? E o grupo que eu digo é a partir da própria família mesmo. Aí depois famílias com família, mas esquece aquela dimensão da massa. Pensar em pequenos grupos mesmo. E ali vão partilhando, que vão crescendo. Porque se nessa cultura urbana a gente pensar só nos momentos grandes, a gente não tem acesso ao povo. Quanto mais setorizamos, quanto mais nós dividimos em pequenas comunidades, mais fácil é a gente chegar dentro das pessoas. Por isso, aí exige de nós superar também algumas indiferenças, alguns problemas dentro do nosso contexto de hoje. Por exemplo, nós temos hoje uma realidade de muito relativismo, de imediatismo, a liquidez da nossa realidade. Como é que a gente tem feito isso? E quando essa pandemia chega, diante dessas sombras que a gente tem, o Papa Francisco disse uma coisa tão interessante naquela sexta-feira que ele fez na Praça de São Pedro. Ele disse, olha, a sociedade já vinha doente. O vírus já chega numa sociedade doente. A nossa forma de viver já não estava tão legal. Por isso, ele não deveria nem estar pedindo que volte àquele normal. A gente precisa se ressignificar, repensar para uma nova forma. Qual é a nova forma? Não, a gente vai ter que se ressignificar, vai ter que reencontrar essa forma, encontrar, na verdade, a partir do que o presente nos oferece. Não tem nada pronto. Mas a gente pode olhar essa realidade com o olhar de Deus, colocar o olhar de Deus aqui, entender que Deus convida a gente, a partir dessa realidade, a viver de uma outra forma. E a encontrar Deus nessa realidade. Não tem que dizer que Deus está fora dessa realidade. Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia muito triste. É uma realidade muito triste. Mas Deus não está fora disso aqui. Deus está aqui com a gente, Ele sofre conosco, Ele acompanha essa realidade, Ele sofre com a gente. Então, Deus, ao nosso lado nesse momento, Ele convida a gente a sair da nossa comodidade e a pensar, a partir disso aqui, como chegar. Se você diz, o Comida, que foi o Comida fez nesse contexto aqui? Nós primeiro tentamos ficar próximos, Augusto. Não tinha que pensar aqui mil e uma coisas, a gente tentou ficar perto. Se encontrando pelo Google Meet, depois essas lives, né, a gente faz toda sexta-feira uma live com a temática também, já falamos de saúde mental, de esperança, né, partilhamos experiências. Eu acho que o contato com as pessoas nesse tempo aqui é o mais importante, é estar perto delas nesse tempo. Depois, a dimensão formativa, ela é muito importante, precisa ser trabalhada, porque a gente pensar que a pandemia ela se estende, que esse vírus vai se prolongar, a gente precisa pensar que a comunidade ela continua mesmo que dessa forma. Então, a gente está pensando na formação, né? A gente pensou uma série de formações que, inclusive, você vai fazer parte, vai trabalhar a temática da devoção popular e a missão. Nós pensamos que nós poderíamos, nesse momento, oferecer formação para as pessoas, para refletir, para pensar a sua experiência, para pensar o seu encontro com Jesus, o seu testemunho. Mas não tem programa pronto nesse tempo. As escolas se reinventaram, a pastoral se reinventa, mas eu acho que assim, o mais bonito, se você pergunta, a partir da nossa diocese, o que eu achei mais bonito é que se gerou em muita gente o sentimento de pertença à igreja. Quando as pessoas falam que estão com saudade, quando as pessoas falam que querem ir para a igreja, né, é porque se sente saudade porque era bom. Então começa a ter ali um desejo de estar em comunidade. Talvez isso seja uma possibilidade da gente, quando um novo normal chegar, uma nova realidade, ou então com essa mesma, a gente viver uma comunidade cada vez mais do testemunho, do amor, da partilha, da solidariedade, não da indiferença, que é outra coisa que marca muito.
a nossa sociedade, mas às vezes nós somos muito diferentes ao outro, muito frio. Por isso, talvez esse momento de dor gere em nós até mesmo sensibilidade para com as pessoas. Eu acho que é se ressignificar mesmo nesse tempo e olhando as coisas e perguntando o que Deus quer de nós nesse tempo. Miquel, nós estamos quase entrando já nos nossos últimos 10 minutos da nossa live. E aí eu não queria deixar uma pergunta sem resposta, mas aí você terá que ser bem objetivo nessa resposta, se você puder, para a gente poder depois fazer alguns encaminhamentos finais, tá bom? A pergunta também é da Claudiceia também, que ela deixou com a gente antes, né? Perguntando como se pode entender a questão da missionariedade a partir do documento de Aparecida, que foi a última conferência episcopal dos bispos da América Latina, né? Do CELAM foi Aparecida, que foi, né, aqui no Brasil, lá em Aparecida do Norte. E ela pergunta, então, como entender essa questão da missionariedade a partir desse documento? O que você pode dizer para a gente em 2, 3 minutos, para a gente poder ter tempo de se despedir e alguns recadinhos? Tá certo. A Claudiceia mesmo, ela colocou uma colocação aqui muito interessante, a Igreja das Catacumbas, né? Essa dimensão muito importante, acho que seria uma outra... E só para registrar, o Antoniel também falando aqui, concordando com você, falando, né, que Deus realmente, assim, vai por outros caminhos, né, que a gente, então, entende que a missão não é nossa também, ele concordando com você também, o Antoniel. Muito bem. Sobre a Aparecida, eu vou tentar ser bem objetivo. Só temos 10 minutos, eu queria que você conseguisse falar em 2, 3 minutos, para a gente poder, nesses últimos minutos, fazer alguns encaminhamentos. Qual é o ponto de partida que a gente pode dizer, assim, bem resumido? O ponto de partida é, a realidade atual, ela contradiz a proposta do reino de Deus. Nós precisamos de um reino de justiça, de fraternidade, todos têm vida de dignidade. A nossa realidade, ela não tem isso. E nós precisamos chegar à vida em plenitude. Qual é a exigência disso aqui? É de uma igreja em estado permanente de missão, que anuncie que testemunha Jesus com todos os seus valores, né, de justiça, de paz, né? Aí a gente olha aquelas bem-aventuranças. Por isso, a exigência é uma igreja em estado permanente de missão para chegar a essa proposta, nessa plenitude, esse sonho do reino de Deus. E esse estado permanente de missão que a gente necessita, que a gente precisa, que a Aparecida convida tanto, vai ser a partir da conversão pastoral, né, que a gente eu posso até dizer assim, está cansado de escutar a palavra conversão pastoral dentro da igreja. Conversão pastoral, conversão pastoral. Por isso, eu diria que, como é que isso vai se concretizar e como é que nós vamos viver isso no dia a dia? O discipulado missionário. Por isso, Augusto, diante disso aqui, o ponto de partida seria a realidade atual contradiz o reino de Deus, precisamos chegar ao reino, por isso, precisa ser uma igreja missionária, por isso, nós somos discípulos missionários do Senhor que anuncia e que testemunha, renovando a igreja. E esse renovar a pastoral, essa conversão pastoral, eu acho que precisa ser uma renovação de estrutura, e aqui seria uma reflexão bem maior. A gente fala muito de conversão pastoral, mas se não renovar as estruturas, se não quebrar as estruturas caducas que estão presentes aqui, a gente nunca vai conseguir a renovação e a mudança pastoral. Por isso a gente fala de conversão pastoral e essa bendita conversão nunca chega. Porque a gente fala da conversão, mas todas as estruturas, elas continuam sendo aquelas que sempre ditaram daquela forma para manter a pastoral somente da conservação. A pastoral da manutenção. Então, precisa ter uma conversão pastoral, mas é uma conversão total da igreja. Né? De todas as estruturas, de todos os segmentos. Por isso, é o encontro com Jesus que vai dar sentido e horizonte à nossa vida, que vai transformar, principalmente, consequentemente, a gente vai ter a conversão tão sonhada e esse reino tão desejado que a Aparecida tanto nos fala. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se responde à questão da Claudiceia, porque, na verdade, essa questão da Claudiceia é muito problemática, Augusto, porque eu lembro de um seminário que eu participei, 10 anos de Aparecida, e eles disseram assim, os missionários, estava lá Paulo Sus, tinha outros lá, e disseram assim, a Aparecida ainda não foi colocada em prática nem uma porçãozinha. Então é muito complicado quando não se tem essa renovação das estruturas.
Por isso, a proposta de Aparecida, Francisco tem sonhado muito com ela, se você olha, a ideia de Francisco é muito dentro da documento de Aparecida, mas eu diria, nós estamos nesse processo de conversão, mas a gente parece que tem medo de converter as estruturas. Não, sem conversão das estruturas, não tem conversão pastoral. Né? Isso é evidente. Se não se repensar a maneira como a igreja se organiza estruturalmente, não tem como repensar a pastoral. Talvez esse contexto da pandemia esteja nos forçando a repensar em uma conversão pastoral, quem sabe, Por né? exemplo, é só um exemplo sobre isso, a conversão da estrutura, o Sínodo para a Amazônia. Tão polêmico que foi. Por que foi tão polêmico? Teria uma mudança de estrutura. Mas aí, meu irmão, quando toca nisso, né, peia para cá, peia para lá, herege para cá, herege para lá, né, esse papa quer desmontar a igreja. Então, veja só... Nem se escuta direito o que se quer, né? Já vai logo armado. Real, exatamente. Só para esse exemplo aí, para você entender que se não tem a mudança da estrutura, é difícil a pastoral. Muito bem, Micael, a conversa está muito boa, né? O pessoal aqui está interagindo com a gente bastante, não é? Muita gente aqui comentando, falando aí, dizendo que está muito boa, apesar de você estar travado, né? Mas você está com o seu rostinho aqui paradinho e a gente está conseguindo escutar a sua voz. Bom, nesse finalzinho, a gente gosta de fazer. Primeiro, eu queria agradecer a você, a sua disponibilidade de estar com a gente, de poder participar dessa live, partilhar com a gente essa riqueza. Eu acho que vale a pena marcar um outro momento para continuar essa conversa, porque eu acho que tem aqui alguns temas que a gente não conseguiu entrar ainda, né? Tem temas aqui que a gente pode explorar bem ainda. Acho que vale a pena, mas eu acho que foi uma conversa muito rica. Eu queria duas coisas antes de eu passar a palavra para você. Primeiro, pessoal, você que está nos acompanhando, siga nossas redes sociais, né? O Teologia é Preciso. Lá no YouTube também tem o nosso canal, que eu mudei agora o nome do canal, estava Professor Augusto Oliva, eu consegui colocar agora Teologia é Preciso também. Então lá no YouTube, nosso canal Teologia é Preciso, que essa live vai ficar aqui e vai também para o YouTube. Vocês também sigam as redes sociais da Faculdade Católica, onde a gente trabalha e atua, e onde a gente está desenvolvendo aqui todo esse projeto de teologia, não é? @católica do RN, aqui no Instagram. Que mais? E na próxima semana a gente vai ter live também, ainda não tem, a gente está definindo um formato diferente para a próxima live, vai ser uma live um pouquinho diferente dessa que a gente está fazendo, mas espero que vai ser bem legal, a gente vai fazer uma live bem interativa com vocês. E eu queria pedir a você, Miquel, as duas coisas, né? Além dos seus agradecimentos e considerações finais, se você indica para o pessoal alguma fonte, alguma coisa que o pessoal possa buscar se aprofundar sobre o tema da missão, da missionariedade da igreja, o que é que você pode indicar para o pessoal? Eu indicaria uma obra muito interessante que iria ajudar muito as pessoas nesse contexto aqui. Um livro do Gelson Luiz, foi meu professor, Paróquia Missionária. E depois indicaria também Diálogo Profético. Só não sei dizer o nome dele. É Roger, não sei o quê. Depois eu posso até mandar o nome. Mas o nome do livro é Diálogo Profético. E o outro é Paróquia Missionária, de Gelson Luiz. São duas obras muito interessantes que ajudam a gente a pensar a nossa ação missionária dentro das nossas comunidades. Eu deixo aberto agora para suas considerações finais, seus agradecimentos, e também você divulgue aí as redes sociais do Comid, das coisas que você está envolvido, que a gente vai espalhando por aqui. A gente está aqui para isso mesmo. Eu só quero reforçar o que Augusto disse. Sigam o Teologia é Preciso, que essa página é muito boa, ajuda muito a refletir. Tá? Eu tenho indicado para muita gente essa página, porque de fato é muito boa. Mas eu agradeço, Augusto, a oportunidade. Tu sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti, desde o tempo que ainda moramos juntos, mas agradeço a oportunidade de hoje estar aqui conversando com você, discutindo, refletindo e pensando na missão. Isso aqui é pensar a missão. Quando a gente faz um discurso desse aqui, a gente está pensando a missão. Por isso agradeço a oportunidade. Desculpa se disse alguma coisa aí, vocês que acompanharam, eu acho que nada a ver, mas é fruto da nossa reflexão, das nossas pesquisas, questionamentos, inquietações que a gente vai vivendo. Missão é muito mais esse ser do que só... Divulga o canal do YouTube que você está lá falando de missão. Pois é, tem o canal do Comid lá no YouTube, tem lives também, tem formação, toda semana tem um momento missionário. Só entra lá, Comid Mossoró, e acompanhar. Certo? Tem muita formação, muita reflexão. Muito bem, então.
Então, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos por nos acompanhar e até a próxima semana, se Deus quiser.